Se existe um capítulo da Bíblia capaz de acalmar um coração ansioso, é Eclesiastes 3. Vivemos tentando controlar aquilo que está além das nossas forças. Queremos antecipar o futuro, entender os planos de Deus e encontrar respostas para perguntas que, muitas vezes, só o tempo será capaz de revelar. Mas e se Deus nunca tivesse perdido o controle? E se cada estação da sua vida, até mesmo aquelas marcadas pela dor, pela espera ou pelo silêncio, fizesse parte de um propósito muito maior? Hoje, vamos mergulhar em um dos textos mais belos e profundos das Escrituras. Um capítulo que nos ensina que existe um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher. E, acima de tudo, um tempo perfeito preparado por Deus para cada propósito debaixo do céu. Respire fundo, abra o seu coração e permita que a palavra de Deus fale com você. Você já desejou que o tempo passasse mais rápido? Ou talvez já tenha implorado para que um único momento durasse para sempre? Todos nós, em algum momento da vida, travamos uma batalha silenciosa contra o tempo. Queremos apressar aquilo que ainda não chegou e tentamos segurar aquilo que inevitavelmente irá partir. Esperamos pelo dia da conquista, pela cura, pelo emprego, pelo casamento, pelo filho, pela resposta de Deus. E, enquanto esperamos, perguntamos em silêncio: por quê? Por que demora tanto? Será que Deus esqueceu de mim? Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez exista uma oração que você faz há meses, talvez há anos, e, até hoje, o céu parece permanecer em silêncio. Mas e se esse silêncio também fizer parte da resposta? Existe um capítulo na Bíblia que atravessou milhares de anos. Um texto tão profundo que continua emocionando pessoas de todas as gerações. Ele não fala apenas sobre tempo. Ele fala sobre confiança, sobre esperança, sobre propósito. E, acima de tudo, sobre um Deus que permanece soberano enquanto nós esperamos. Essas palavras foram escritas por Salomão, o homem que experimentou riqueza, poder, sabedoria, prazer e também o vazio. Depois de uma vida inteira tentando compreender a existência, ele chega a uma das reflexões mais belas de toda a Bíblia. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que frase extraordinária! Ela parece simples, mas pode transformar completamente a maneira como enxergamos a vida. Porque nós vivemos presos ao relógio. Deus move-se pelo propósito. Nós contamos dias. Deus prepara estações. Nós enxergamos atrasos. Deus enxerga amadurecimento. Nós vemos portas fechadas. Ele vê proteção. Existe uma enorme diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Enquanto nós desejamos respostas imediatas, Deus trabalha naquilo que será eterno. Pense em uma árvore. Ninguém planta uma semente hoje esperando sombra amanhã. Existe um tempo invisível. Um tempo em que nada parece acontecer. Mas é exatamente nesse período que as raízes estão crescendo. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você, mesmo quando você não consegue perceber, porque aquilo que cresce profundamente sempre demora mais. Vivemos em uma geração que se acostumou com a velocidade. Queremos respostas instantâneas, entregas no mesmo dia, mensagens respondidas em segundos. Resultados imediatos. Mas Deus raramente trabalha com pressa. Ele trabalha com perfeição. Abraão esperou décadas pela promessa. José esperou anos dentro de uma prisão. Moisés passou 40 anos no deserto. Davi foi ungido rei, muito antes de sentar no trono. Até Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério. Percebe? O tempo nunca foi um obstáculo para Deus. O tempo sempre foi uma ferramenta. Porque Deus não está apenas preparando aquilo que você pediu. Ele está preparando você. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Nem toda espera é um castigo. Muitas vezes ela é um ato de amor. Porque Deus sabe exatamente quem precisamos nos tornar antes de recebermos aquilo que tanto desejamos. E é por isso que Salomão continua. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Duas certezas, duas portas. A primeira, ninguém escolhe atravessar. A última, ninguém consegue evitar. Entre essas duas portas, existe uma história. A sua história.
E talvez o verdadeiro propósito da vida não seja controlar quanto tempo teremos, mas decidir como viveremos o tempo que nos foi dado. Salomão continua: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Talvez essa seja uma das leis mais importantes da vida. Tudo começa com uma semente. Nenhuma colheita acontece antes do plantio, e nenhum fruto amadurece no mesmo dia em que foi semeado. Vivemos cercados por árvores, mas raramente pensamos na história escondida dentro de cada uma delas. Antes de existir um tronco forte, existiu uma pequena semente. Antes dos galhos, antes das folhas, antes dos frutos, existiu um longo período em que ninguém via absolutamente nada. Tudo acontecia debaixo da terra, em silêncio, longe dos aplausos, longe dos olhares, longe do reconhecimento. Mas era justamente ali, no invisível, que a vida estava sendo construída. Talvez Deus esteja trabalhando exatamente assim em sua vida. Você olha para o presente e pensa que nada está acontecendo. As portas continuam fechadas, as respostas ainda não chegaram. Os sonhos parecem distantes, mas Deus continua trabalhando. Mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar, porque as raízes sempre crescem antes dos frutos. Nós admiramos árvores gigantes, mas esquecemos que elas passaram anos apenas fortalecendo aquilo que ninguém via. A nossa geração, porém, tem dificuldade em esperar. Queremos resultados imediatos. Publicamos hoje, esperamos sucesso amanhã. Começamos um projeto e desistimos quando não vemos resultados na primeira semana. Oramos durante alguns dias e acreditamos que Deus não está ouvindo. Mas o reino de Deus nunca funcionou dessa maneira. Jesus contou uma parábola justamente sobre isso. Um agricultor lança sementes sobre a terra. Depois, vai dormir. Acorda, os dias passam e, pouco a pouco, sem que ele compreenda exatamente como, a semente cresce. Primeiro aparece o broto, depois a espiga, depois o grão, até chegar o tempo da colheita. Perceba, nem mesmo o agricultor controla o crescimento. Ele apenas permanece fiel ao plantio. Talvez você esteja preocupado demais com aquilo que pertence somente a Deus. Você quer controlar o tempo da colheita, mas Deus está pedindo apenas que continue plantando. Continue orando, continue acreditando, continue sendo fiel. Existe algo extraordinário sobre a agricultura. Ela ensina confiança. Nenhum agricultor planta hoje e desenterra a semente amanhã para verificar se ela está crescendo, porque ele sabe que algumas coisas precisam permanecer escondidas por um tempo. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo, protegendo aquilo que ainda não está pronto para aparecer. Imagine se uma fruta amadurecesse em apenas um dia. Ela não teria sabor, não teria resistência, não teria qualidade. O tempo faz parte da criação. O tempo amadurece, o tempo fortalece, o tempo prepara. Por isso, nem toda demora significa abandono. Às vezes, ela significa cuidado. José passou anos como escravo e prisioneiro. Humanamente falando, parecia que Deus havia esquecido dele. Mas enquanto José esperava, Deus preparava um trono. Quando chegou o tempo certo, tudo aconteceu em um único dia. Pela manhã, era um prisioneiro. Ao anoitecer, governava o Egito ao lado de Faraó. Perceba como Deus trabalha. Anos de preparação, segundos de cumprimento. Nós costumamos chamar isso de sorte. A Bíblia chama de tempo determinado, porque Deus nunca chega atrasado e nunca chega antes da hora. Ele chega exatamente quando tudo está preparado, inclusive você. Talvez a maior prova de fé não seja continuar caminhando quando tudo está dando certo. Talvez seja continuar acreditando quando absolutamente nada parece mudar. É nesse momento que a fé deixa de depender dos olhos e passa a depender da confiança. Porque esperar em Deus nunca significa permanecer parado. Significa continuar obedecendo, mesmo sem compreender todos os caminhos. Enquanto a semente cresce escondida, o agricultor continua trabalhando. Enquanto Deus prepara o amanhã, nossa missão continua sendo viver bem o hoje. E é justamente por isso que Salomão continua descrevendo os diferentes tempos da existência humana. Porque cada estação possui um propósito, mesmo aquelas que jamais escolheríamos viver.
Depois de ouvir as palavras de Salomão, talvez você tenha percebido que a nossa maior luta nunca foi contra o tempo. Ela sempre foi contra a nossa dificuldade em confiar. Queremos controlar aquilo que pertence somente a Deus. Mas Eclesiastes nos lembra que existe um propósito em cada estação da vida. Há momentos de alegria, há momentos de lágrimas, há tempo para construir, há tempo para recomeçar. E até mesmo os períodos de silêncio podem ser instrumentos usados por Deus para preparar algo muito maior do que conseguimos imaginar. Se hoje você está esperando por uma resposta, não desista. Continue plantando, continue orando, continue confiando. Porque o Deus que governa o tempo também governa a sua história. Nada acontece antes da hora, e nada foge ao seu propósito. Que esta mensagem permaneça em seu coração durante toda a semana. E sempre que a ansiedade tentar tomar conta de você, lembre-se das palavras de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se este vídeo fortaleceu a sua fé ou trouxe paz ao seu coração, compartilhe-o com alguém que também esteja precisando ouvir esta mensagem. Deixe nos comentários qual versículo mais falou com você. Eu gosto de ler cada testemunho e saber como a palavra de Deus tem alcançado vidas. Inscreva-se no Eternidade no Coração e ative o sino para acompanhar os próximos capítulos desta jornada pelas Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida e que você nunca se esqueça. O tempo de Deus pode não ser o nosso, mas ele sempre será perfeito. Nos vemos no próximo capítulo.